Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE, um espaço totalmente dedicado para que você esclareça suas dúvidas e questionamentos. E é muito fácil abordar isso nas mais diversas áreas do direito, enviando um WhatsApp para 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Hoje vamos tratar do direito do consumidor. Estamos recebendo aqui o senhor Alcebiades Santini. Seja muito bem-vindo, Santini. Muito obrigado, Jean. Mais um programa, mais um desafio, mais orientações. Correto. Vamos então para a primeira pergunta enviada pela nossa telespectadora Maria José. Quais os principais cuidados que um consumidor deve ter nas compras online? Muito boa a pergunta do Maria José, porque hoje a grande transação na relação de consumo é online. Então o consumidor cada vez mais tem que ficar atento, né, e os cuidados que deve adotar para não cair em golpe. Aliás, a notícia que está surgindo quase todas as semanas, agora é os golpes também no saque do Pix, né, entrando nas contas do Banco Central e assim por diante. Então, primeiro procedimento que o consumidor deve ter cuidado, verificar o site se é confiável. Primeira coisa, né? Quando a gente tem dúvida ou suspeita do link ou do site, se tu não tem capacidade de identificar se é confiável ou não confiável, pergunta para alguém, né, que domina melhor. Mas normalmente um site confiável, ele começa com HTT, 2T, PS, 2.2 e cadeado. Então, o primeiro procedimento aí. Use métodos de pagamentos também seguros. Não paga por Pix e não paga por cartão de débito. Porque depois de efetuado o pagamento, e se tiver um golpe por trás, tu não consegue mais recuperar o dinheiro. Então, usa cartão de crédito ou cartão virtual. Identifica o CNPJ e o endereço fixo da empresa. Isso é muito importante. Confere todos os dados da compra. Não compra sem conferir. Outro aspecto importante, mantenha a segurança do seu dispositivo. Nunca faça compra fora do teu escritório, do teu domínio, local de trabalho, do teu endereço residencial. Locais públicos nunca se faz. Então, esses são os dados. E use senhas fortes. Né? Não use senhas convencionais, fáceis de identificar. Então, são alguns cuidados que o cara tem que ter. Bom, confira todos os dados dessa compra e exige nota fiscal. E ainda tem uma última recomendação, digamos que deu tudo certo, o produto chegou, mas chegou um produto diferente que você comprou. Aí você tem o direito de usar o procedimento de arrependimento, que são 7 dias após o produto chegar no seu endereço indicado. Isso é importante. Feito isso aí, não tem outra forma a não ser dar certo, né? Okay. Então, a recomendação é fundamental para que a gente não caia num golpe, porque se cair num golpe, tu vai ter que fazer boletim de ocorrência, comunicar o saque do fornecedor, e aí tu pode entrar, inclusive, com uma cobrança, etc. Mas tem um dado antes, se for por um cartão virtual ou um cartão de crédito, tu pode, com BO, comunicar a operadora dizendo que aquela compra você não considera. Quer dizer, não procede pelos motivos expostos e pelo boletim de ocorrência feito. Tá certo. Próxima pergunta é do nosso telespectador Luiz Carlos. Comprei uma caminhoneta onde o produto tem uma garantia de 5 anos. Na revisão programada apareceu um defeito numa peça do motor.
O laudo da concessionária informou que aquela peça não estava na garantia do produto. O que devo fazer e quais os meus direitos? Isso. Bom, primeiro, não temos que acreditar na afirmação da concessionária. Não, a garantia de um motor ou de um bem durável é a garantia integral de todos os componentes que compõem esse produto. Então, no caso do motor, ele não pode afirmar que aquela peça não está coberta por um prazo de 5 anos e as demais estão. Não procede. Primeiro passo que o consumidor tem que fazer, identifica se realmente a revisão está dentro do prazo da garantia legal e contratual, porque aqui, 5 anos, nós temos 2 tipos de garantia. A garantia legal para produtos duráveis é 90 dias. A contratual é 5 anos. Bom, aí soma-se isso aí. Então, na realidade, a garantia total do veículo é 5 anos e 3 meses. Então, o primeiro passo, está dentro da garantia, comunica formalmente à concessionária que não concorda com essa afirmação e responsabiliza, se for o caso, a concessionária, e, antes de responsabilizar, pede para que a garantia seja integral e não parcial. Esse é o procedimento. Não tendo solução, e eles reforçando isso formalmente, que tem que fazer a cobertura integral de todos os integrantes da peça do motor, conforme o CDC e conforme a recomendação desse programa. Não tendo a resposta favorável, ele pode comunicar ao fabricante, porque aí existe tanto a concessionária quanto a cadeia de fornecedores são responsáveis objetivamente pela garantia de 5 anos em todo o produto. E aí ele pode acionar o fabricante, né, e tentando construir uma solução, não tendo, aí sim, denuncia nos órgãos de defesa do consumidor e pode procurar o Poder Judiciário, inclusive por dano moral, não só o dano material. E esse, no caso, não está colocado aqui pelo nosso telespectador, mas se esse problema afeta o uso do veículo, ele também tem algum direito adicional, além de exigir? Com certeza, porque a omissão de solução desse problema que deveria ter sido feito na revisão programada do veículo não foi feita pelo responsável, que é a concessionária. A partir daí, qualquer defeito suplementar e outros defeitos que venham ocorrer por não solução do primeiro problema é a responsabilidade da cadeia de fornecedores. Nós fizemos uma mediação há poucos dias com 5, não vou citar aqui, com 5 consumidores numa mesma concessionária. Um problema exatamente igual. Com um telefonema nós resolvemos um problema. Não sei por quê, talvez o consumidor não tenha passado além do assistente técnico, nós falamos com o gerente falou com a fábrica e deu a solução. Fábrica entra com as peças e a concessionária com a mão de obra, custo zero. Que bom. A próxima pergunta é do nosso telespectador Fernando. Comprei uma geladeira numa loja conhecida e incluíram no carnê uma garantia estendida. Isto é legal incluir sem ter solicitado? O que devo fazer? Pergunta o Fernando. Fernando, não é legal. O Fernando não solicitou. Aliás, Fernando, é bom para que todos entendam, nós temos 3 tipos de garantias em produtos duráveis. A garantia legal, que é 90 dias, a garantia contratual, que é aquela fornecida pelo fabricante. Numa geladeira, normalmente, não é menor do que 2 anos de garantia legal. Tá certo. Então, tu tem 2 anos e 90 dias. E uma terceira garantia, que é a garantia estendida. Essa garantia estendida é oferecida pelo lojista. Mas ele tem que perguntar. Ele tem que dar todo o manual escrito, formal, né, de como funciona e qual é o valor que eu pago mensalmente por uma garantia estendida. Não foi feita, Fernando, a responsabilidade é do lojista. Tenta entrar em contato com o lojista. Se você pagou, ele é obrigado a devolver em dobro e atualizado esse valor. E se você não pagou,
essa garantia estendida, não paga mais. Não paga mais porque não foi oferecido e não foi concordado pelo consumidor, não paga mais. E aí, não tendo solução nessa negociação, que a gente sempre recomenda construir soluções. Não tendo solução nessa construção, denuncia a empresa, esse lojista, esse fornecedor, nos órgãos de defesa do consumidor, no Reclame Aqui, no consumidor.gov.br, no PROCON local, e pronto. E aí, e se você já pagou, exige essa devolução, né, através do PROCON ou através do juizado especial. Lembramos sempre que você pode enviar a sua dúvida ou questionamento para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Estamos tratando hoje do direito do consumidor com Alcebiades Santini. Antes de irmos para o intervalo, a pergunta é da senhora Cláudia. Sou assídua espectadora desse programa. Muito obrigado, senhora Cláudia. Peço a gentileza de explicar a diferença entre propaganda enganosa e propaganda abusiva. Muito bom, Cláudia. Obrigado aí por ser uma assídua espectadora do programa. Aliás, é um programa de utilidade pública. Tu tem dois tipos de publicidade, a enganosa e a abusiva. A enganosa é aquela publicidade que, intencionalmente ou não, deixa de informar informações importantes sobre produto ou serviços, né? E leva o erro ao consumidor ao contratar esse produto ou serviço. Essa é uma publicidade enganosa, né? Ou por omissão ou por comissão. E aí, um exemplo, vendo uma TV, ela não sintoniza alguns canais que deveria sintonizar, né? É uma publicidade enganosa e é um exemplo, né? Contratos que é muito comum hoje, de uma publicidade enganosa, deixaram de informar ou colocaram no contrato, na compra de um imóvel para o lançamento de uma incorporadora, onde o percentual como penalidade ao consumidor é diferente, é maior que o percentual colocado em caso de não cumprimento por parte da incorporadora. Então, aí é uma publicidade enganosa e abusiva, inclusive, e tem que ser denunciada. Agora, publicidade abusiva, abusiva é aquela que pode causar... A publicidade enganosa é aquela informação que pode prejudicar a segurança, a saúde do consumidor e assim por diante. Por exemplo, afirmar que existe uma vacina contra a Covid-19 que efetivamente evita a Covid ou cura a Covid imediatamente, ela é abusiva, tem que ser denunciada. Tá certo. Consumidor em Pauta volta logo, logo. Nos aguarde. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE, um espaço totalmente dedicado para dirimir suas dúvidas e questionamentos nas mais variadas áreas do direito. E é muito fácil, você pode enviar a sua dúvida ou seu questionamento para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje, estamos tratando do direito do consumidor, recebendo aqui o Alcebiades Santini, que está respondendo as dúvidas e os questionamentos. A próxima colocação é do nosso espectador João Carlos. Tem um pacote contratado de uma operadora de telefonia. Acertamos um valor com a inclusão de vários serviços. Após receber o boleto mensal, verifiquei que há cobranças de serviços não negociados. Paguei várias faturas com valores maiores do que foi negociado. O que devo fazer? E pergunta mais, João Carlos. Quais são os meus direitos? João Carlos, essa também é uma pergunta recorrente. A operadora de telefonia estará a cobrar
serviços não contratados pelo consumidor. O que o João Carlos deve fazer? Imediatamente entra em contato com o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor da operadora, registra o fato e solicita o protocolo. E solicita que ele não contratou tais e tais serviços, deixa discriminado. Isso exige uma norma da Anatel que todo contato com a operadora tem que ser gravado. Tá certo. Né? Mas no final tem que ser informado, ou no início, o número do protocolo desse contato. Isso é fundamental, é uma prova documental. Passo subsequente, solicita todos os valores pagos a maior, devolução em dobro e atualizado. Tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto por uma norma da Anatel, e isso já é uma medida administrativa, não precisa entrar no Poder Judiciário para requerer. Não tendo sucesso nesse espaço, ele comunica, faz uma denúncia fundamentada na Anatel, pega o protocolo também e aguarda. Ele ainda tem PROCON e ainda ele tem juizado especial. Por quê? Porque, em última instância, se nenhum desses atores que deveriam defender o consumidor for exitoso, ele pode ir ao juizado especial e incluir, inclusive, não só a devolução dos valores em dobro que foram pagos a maior, como ainda incluir, aí a análise mais detalhada, o dano moral. Né? Porque o cara está perdendo tempo, está sendo incomodado, está não respeitar os direitos que ele tem garantido no Código de Defesa do Consumidor e assim por diante. Mas aí o João Carlos tem vários caminhos. Eu acredito que com o contato primeiro no SAC ele resolve. Tá certo. Antes de caminharmos à próxima pergunta, eu renovo aqui mais uma vez um lembrete. Você pode assistir todos os programas Consumidor em Pauta no canal, no YouTube, no canal da TVE. É muito fácil, isso também lhe proporciona a possibilidade de conferir todos os programas no momento mais adequado, no momento que você tiver com condições para ouvir atentamente os esclarecimentos e as respostas nos mais variados temas da área do direito. A próxima pergunta, Santini, é do senhor Antônio. Estou pretendendo contratar um pacote de turismo para a minha família. Sei que existem muitos golpes nesse segmento. Quais os cuidados que devo ter para a segurança total do que estou contratando? Bom, o Antônio está preocupado e é uma preocupação não só do Antônio, de todos, né? Hoje pacote de turismo tem de todos o jeito e todos os gostos. Primeira coisa, Antônio, na compra de um pacote turístico, tu tem que pesquisa a empresa. Isso é importante. Verifica nos órgãos de defesa do consumidor, principalmente no Reclame Aqui e consumidor.gov.br, que é uma abrangência nacional, se essa empresa não tem denúncias já nesses órgãos de defesa do consumidor. Consulte o Cadastro de Turismo, que também a empresa pode estar sendo denunciada. Bom, feito isso aí, pesquisou a empresa, tá ok. Né? Logo em seguida, desconfia de preços muito vantajosos nesse pacote. Normalmente, antigamente, quando a gente trabalhava no combate à adulteração do combustível, uma delegada chamada Zélia, uma delegada baiana, a gente não dizia isso público, mas era a vontade de dizer que na relação de consumo tinha que prender os dois. O consumidor que quer dar um golpe no fornecedor, né, porque ele está buscando um preço que não é praticado dentro da normalidade na relação de consumo, e o fornecedor que não respeita o código. Então, desconfia de preço baixo. Dados do pagamento. Verifica quais os dados de pagamento. Não paga nunca com cartão de débito. Cartão virtual e cartão de crédito. Esse é outro cuidado que tem. Confirma todas as reservas, reserva de avião, reserva de hotéis, se tem traslados, se tem passeios. Leva o contrato para casa, solicita um contrato desse pacote, analisa esse contrato, se não tem alguma cláusula abusiva, e se tu tem dificuldade, consulta alguém que entende melhor de contrato e não tenha pressa em fechar o pacote. Então, essas são as recomendações
importantes para a gente não cair numa frustração em vez de uma satisfação. Uma satisfação. Você citou, antes de ir para a próxima pergunta, só colocar um aspecto aqui, Santini. Você colocou já numa resposta anterior, nunca usar o cartão de débito. Qual é a diferença, por exemplo, eu ao usar o cartão de débito, fazer um determinado pagamento de uma compra antecipada, por exemplo, eu não consigo ter o estorno, é mais difícil eu receber de volta eventualmente aquilo que foi me vendido? Se é golpe, Gil, se é golpe, tu pagou pelo Pix ou pagou com cartão de débito, o dinheiro já entrou numa conta. E mesmo que tu vai na Polícia Civil, Polícia Federal, com BO, etc., tu não recupera mais. Não acho o golpista, é uma coisa difícil. Tá certo. Por quê? Porque existe uma demanda muito grande de golpes nesses dois segmentos, Polícia Civil e Polícia Federal. Então, a não ser que seja uma abrangência coletiva, vai ter uma prioridade de investigação e de localização do golpista. Caso contrário, tu já se foi o dinheiro, tu não recupera mais. Então, cartão virtual e cartão de crédito, tu tem ainda a opção, junto à operadora de cartão, de não reconhecer aquela compra, através de um BO antecipado. Tá certo. Já que você citou o golpe, Santini, a próxima questão é do nosso telespectador João Pedro, tá? E ele faz referência àquilo que, infelizmente, nós brasileiros, né, somos campeões, né, em várias coisas, e nesse também, né, em que pese essa ferramenta seja, né, existente por enquanto aqui no Brasil, que ele relata o seguinte: fui vítima de um golpe dos Pix. Alguém entrou na minha conta e fez saques indevidos. Qual a responsabilidade da instituição financeira? Total. A responsabilidade é objetiva, João Pedro. Nós conquistamos um instrumento aí que revolucionou as transações financeiras, que é o Pix. Isso é uma grande conquista. O Brasil, né, saiu na frente, é pioneiro mundial nisso aí, está vendendo essa tecnologia para outros países. Então, isso é louvável. Agora, nós temos algum risco, não provocado por nós. E a responsabilidade de guarda e segurança da minha relação com a instituição financeira é do fornecedor, uma responsabilidade objetiva. Eles têm que adotar um mecanismo especial de devolução. Ou seja, quando entrar qualquer transação na minha conta, esse mecanismo especial de devolução, ele acusa o banco, né? Essa transação é suspeita. Então, o banco entra antes de efetivar a transação. Feita a transação, e agora, quantos golpes nós já assistimos no Banco Central, inclusive, através dos hackers. Então, o banco tem se não acusou antes e teve uma invasão na minha conta, ele tem um prazo de 96 horas, consultar esse mecanismo especial de devolução e devolver, ou num prazo máximo de 90 dias. Ele abre um procedimento interno, né, e verifica e confirma a invasão na minha conta e faz a devolução do dinheiro que foi sacado indevidamente sem a minha participação e sem minha autorização. Antes de ir para a próxima pergunta, só para fazer um registro, Santini, agora na semana passada saiu na carta do leitor do jornal Estadão, uma leitora relatando que ela sofreu um golpe, ligou de novo para o golpista e o golpista devolveu o dinheiro. Quer dizer, estamos num mundo surreal, né? A próxima pergunta é da senhora Maria Cleusa. Fui fazer um empréstimo junto ao meu banco. Ao assinar o contrato, a instituição financeira incluiu um seguro não solicitado. Isto é legal? O que devo fazer? Pergunta Maria Cleusa. Não, Maria Cleusa, não é legal. Provavelmente o banco usou da fragilidade da saúde financeira do cliente, né, e embutiu um seguro. Isso é uma venda casada, é uma abusiva, tem que ser denunciada na Delegacia do Consumidor. Fala primeiro com o gerente para retirar, não tendo Delegacia do Consumidor e juizado especial, inclusive com danos morais.
Tá certo. Então, isso ela faz esses trâmites iniciais. Sempre a gente orienta Tenta que conversar com o constrói gerente. a solução com o fornecedor, dizendo que é abusiva a prática, ela não consultou, ela não autorizou, e aí, se não acertou, juizado especial. Ok. Muito obrigado, Alcebiades Santini, pela sua participação e esclarecimentos aos nossos telespectadores. Até a próxima edição do Consumidor em Pauta aqui na TVE. Até lá!